Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Vamos falar do senhor Daniel Silveira, que passa por um momento delicado. Aliás, nos últimos anos, a situação do Daniel Silveira vem, né? Não vem enfrentando dias fáceis, o ex-deputado, né? É prisão, é muita coisa que vem enfrentando, e agora também, apesar de tudo isso, agora também a saúde do ex-deputado, né? O ministro, depois do médico dizer que ele corre sério risco até de morte devido a possível trombose, né? E onde ele está, não tem condições de fazer ali as fisioterapias que ele precisa, né? Não tem condições. E aí, o que que acontece? O ministro fica postergando. Inclusive, essa cirurgia do Moraes precisa de cirurgia, mas né, essa cirurgia do Daniel Silveira, ela era para ter sido muito, muito lá atrás. Mas o Moraes não, ele fica postergando, manda para não sei para onde, manda para a PGR, fica enchendo a paciência, né? Até que um dia ele permitiu fazer a cirurgia, como se o cara tivesse querendo viajar, por exemplo. Né? O Moraes trata isso como se o Daniel quisesse viajar, fazer um cruzeiro. O cara quer fazer cirurgia no joelho, cara. O cara tá com dor, ninguém tá querendo se cortar à toa, não, rapaz. Né? Pelo amor de Deus. Nós temos agora uma decisão do ministro. Vamos ver aqui. Decisão do o senhor Paulo Faria. Ele fez um comentário agora há pouco aqui sobre. Depois de tudo, ele disse, doutor Paulo Faria, ele despachou. Ele quem? Moraes. Apesar. Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Apesar de todos os pedidos, requerimento médico, indícios de infecção, de derrame, Moraes, em despacho no dia 3, ou seja, ontem, né? Agora há pouco decidiu que tínhamos que esperar a SEAP, né? Se manifestar em 48 horas e a PGR em 5 dias. Meu Deus do céu, gente. Ou seja, só aí já vai para 7 dias, né? Conforme despacho do dia anterior. Se estivesse para morrer, Daniel amanheceria morto, segundo o advogado. Parabéns, Moraes, você se superou, disse ele. E aí está, ó. Remessa à PGR da República para se manifestar no prazo de 5 dias. Na data de hoje, 3/8, a defesa de Daniel Lúcio da Silveira, perdão, formulou novos requerimentos para que se autorize a SEAP do Rio de Janeiro a levar o requerimento para o hospital particular, o requerente, né? O requerente é o Daniel, né? Onde foi realizada a cirurgia do centro ortopédico, localizado na rua Antônio Basílio. O diretor médico do hospital para avaliação médica de urgência, exames laboratoriais, imagem, etc. e tal. Beleza. Vamos ver o outro aqui? Vamos. Oficie-se também aqui, com urgência, o diretor da unidade prisional, onde se encontra custodiado o apenado, para que informe a esta Suprema Corte, no prazo de 48 horas, né, a possibilidade de tratamento pós-cirúrgico de Daniel Silveira na respectiva unidade, com a vinda das informações, encaminha-se os autos à PGR para 5 dias. Então, ele está aqui, ó, mandou intimar a PGR e aqui ele mandou intimar também onde o Daniel Silveira está preso. Ou seja, ele não tem, são 7 dias, tá? Aqui está o laudo, tá? Aqui a gente encontra o laudo do médico,
O laudo do médico está aí, ó. Segundo informações passadas pelo senhor, que é o advogado lá, né? O Micael, que é advogado do Daniel Silveira, um dos, né? O paciente acima, Daniel Silveira, que passou por cirurgia no joelho, vem cursando com dor no ombro, no membro, perdão, no membro, operado associado a picos febrios. Diante do exposto, faz-se necessário avaliação médica especializada com exames complementares de imagem, tais como ressonância magnética e exames laboratoriais a fim de afastar a infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal, né? Então tá aí. Beleza, tá? O laudo do médico. E aqui. Domingo, dia 3 de agosto de 2025, quero falar do Daniel Silveira. Ontem eu fiz uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, que pratica tortura. Sexta-feira, ele recebeu alta. Em vez de mandar o Daniel para a prisão domiciliar, como a defesa vem pedindo desde antes da cirurgia, ele determinou que a SEAP o reconduzisse para a colônia agrícola de Magé. Isso mesmo depois de mais de 30 pedidos de prisão domiciliar. Pedidos esses que foram inseridos na EP 32, ignorados por Alexandre de Moraes. Então, eu quero, mais uma vez, denunciar a tortura que está sofrendo Daniel Silveira. Agora há pouco, por volta de 16 horas, a mãe do Daniel Silveira entrou em contato conosco, informando que ele teve febre 2 vezes seguidas, de sexta para sábado e de sábado para domingo. E para quem não precisa nem ser médico para dizer, quem tem febre é porque tem algum tipo de infecção. E nós estamos alertando que o Daniel Silveira corre risco de morte, porque ele pode pegar uma infecção generalizada e vir a óbito. Ele pode ter uma trombose e vir a óbito. Então, há poucos, ou seja, por volta de 18h10, 18h15, nós apresentamos uma petição no processo para poder solicitar extrema urgência no encaminhamento do Daniel Silveira para o hospital, para que ele possa fazer exames de sangue, de hemocultura e também ressonância magnética, porque é bem provável que ele tenha tido uma hemorragia e por isso que a situação da perna dele está daquela forma, como você pode ter visto aí nas imagens circulando pela internet. Então, orem por Daniel Silveira. Infelizmente, ele está sob tortura do Estado. Esse Estado que diz que existe uma democracia, infelizmente não há, tá bom? Orem por Daniel Silveira. Tá aí. Vamos ver se a gente consegue ver, então, a perna dele, a perna do Daniel Silveira. Vamos? Vamos lá. Vamos ver aqui que a gente tem aqui a perna do senhor Daniel Silveira, como a perna do ex-deputado se encontra. Daniel Silveira, o que o Moraes está fazendo com esse cara, eu vou te falar, é subhumano o que o Moraes faz com esse cara, né? Ele não deixa o cara, pessoal, em paz. Ele trata o cara como se fosse nem animal, né? Nem animal é tratado dessa forma, né? E agora o Marcos Duval também. Temos aqui imagens, ó. Agora o Marcos Duval também entra nessa mira, né? Do Senhor. Olha, ó. Daniel Silveira tem febre. Ó, tá aí, ó. Imagens do Daniel Silveira. Ele operou o joelho direito, né? Direito. Tá aí, ó. A perna dele tá bem inchada, né? Bem roxo, tá ali, ó. Ele tá, se você olhar no braço esquerdo dele, tá no soro ali, né? Tá no soro. Tá no soro ali, Daniel Silveira. Nós temos aqui também aqui a perna dele ali, ó.
essa é a Paola? Morte e de perder os movimentos da perna. Deixa eu te explicar esse caso. Daniel Silveira, que está preso, teve que fazer uma cirurgia no joelho. A defesa dele avisou com antecedência os todos poderosos do STF que ele precisaria de fisioterapia diária para que não corresse o risco de ter trombose e, assim, risco de morte e também não perder os movimentos da perna. Foram 14 petições e até agora os ministros não responderam nem uma. Aí o Daniel Silveira saiu do hospital e teve que voltar para a prisão, onde ele está sem nenhum aparato para cuidar da perna e da sua saúde. Está correndo risco de morte. Aí depois eu digo que nesse país, direitos humanos só serve para bandido. As pessoas dizem que eu sou louca. Quer ver? Um dos maiores líderes de facção criminosa aqui do Rio Grande do Sul também teve que fazer uma cirurgia. Aí ele saiu do hospital direto para casa pela prisão humanitária. Fugiu, foi preso em São Paulo e quando voltou, o judiciário deu de novo a prisão humanitária para ele. Mas o Daniel Silveira, que não cometeu crime nenhum, que não roubou R$1 do dinheiro público, somente teve coragem de enfrentar esse sistema podre e nunca se curvou para as chantagens do mecanismo, ele está lá na cadeia, correndo risco de vida e correndo risco de perder os movimentos da perna. Parabéns a essa ditadura do Brasil. Depois eles dizem que não estão torturando ninguém. Se metade do Congresso Nacional, desses políticos que estão hoje aí, tivessem a coragem, a honestidade do Daniel Silveira, tu pode ter certeza que o Brasil não estava afundado do jeito que tá. O que querem é matar o Daniel Silveira e que a morte dele, além de ser a eliminação de um opositor político, seja exemplo para todos aqueles que ousarem enfrentar o mecanismo. Daniel Silveira, pode ter certeza que enquanto eu tiver voz, eu vou vir aqui lembrar a todo mundo a tua luta e que tu tá pagando com a tua liberdade, podendo pagar a tua vida para que a gente tenha a nossa democracia e a nossa liberdade de volta. É por isso que eu digo, eu sei que às vezes a gente cansa, às vezes parece inglória a nossa luta, mas a gente não pode desistir. Pelo Daniel Silveira e por tantos outros que são vítimas dessa ditadura do Brasil, a gente tem que continuar lutando pela nossa liberdade e para tirar esses ditadores do poder. Tá lá, ó, você vê que a perna dele, ó, tava bem roxa nessa foto ali, senhor Daniel Silveira, né? Então é o seguinte, vamos aguardar então agora. Agora depende de quê? O Moraes deu um prazo ali, né? Se for contar, contabilizado, há 7 dias, né? Mas tomara, então, que a PGR decida logo. Não é que vai ser em 7 dias. A PGR pode decidir ainda hoje, né? A SEAP também pode decidir ainda hoje, encaminha para Moraes e o resultado pode sair ainda hoje, amanhã, não sei, né? Isso depende muito. O prazo é de até 7 dias, né? Nós estamos falando de uma pessoa que está aí necessitada. E aí, depois disso tudo, nós vamos saber se o Daniel Silveira vai para casa. Marcelo, mas o advogado também entrou para ele ir para casa e caiu na mão do Fux. Prevalece ainda aquele respeito, aquela súmula de que um ministro ele não invade a competência do outro, tá? Não invade. Apesar de que o Fux ele começa a se distanciar do Moraes, tá? Começa a decidir diferente, mas essa súmula ela existe dentro do Supremo Tribunal Federal e ninguém até hoje quebrou. Até que ela seja derrubada pelo próprio Supremo, acredito que nem seja derrubada, eles continuarão respeitando essa súmula, esse entendimento entre eles, que se um processo estiver na mão de um ministro, o outro nada poderá fazer. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Né? Então, vamos ver. Tomara que decida logo aí, né? Para Daniel ir para casa e que ele possa melhorar o quanto antes. Um abraço, Daniel, sua esposa Paola e todo mundo. Curta, compartilha, forte abraço.